Graça e paz, irmãos. Vamos à mensagem nesta noite. Espero que eu encontre todos bem, dentro dos seus lares. Queria pedir aos irmãos que deixassem a sua Bíblia aberta no Salmo 27, que é o salmo da nossa meditação nessa mensagem, cujo tema é segurança em meio à crise. O Salmo 27 diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quantos malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não terá temor o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Salmos de Davi. Tema dessa mensagem: segurança em meio à crise. Sabemos que passamos por tempos de crises, tempos de aflições. Vivemos num país onde nós temos receios, medos, né? Quem de nós não tem medo? Quem de nós podemos sair tranquilos da nossa casa? Quem de nós nunca foi roubado? Pouquíssimos de nós podemos dizer: olha, eu vivo nessa cidade há tanto tempo e nunca fui assaltado, né? Temos a crise da violência. Basta você assistir os jornais todos os dias e a gente olhar à nossa volta, a violência, nós vemos tantas lutas. Então, há crises, ainda essa pandemia, né, que aqueles pessoas que foram afetadas, aqueles que não foram afetados pelo coronavírus, estão sendo afetados também porque estão privados de ir e vir, privados de ir no seu trabalho, os autônomos, todas essas lutas que temos. Essa crise pode gerar desemprego, vai gerar fome, pode gerar muitas coisas e possibilidades. Então, meus irmãos, esse texto fala de crise, esse salmo fala de luta, esse salmo fala e todos nós sabemos o que é luta. Você passa pelas suas lutas também. Tem as lutas externas dessas que eu descrevi, mas tem as lutas internas, os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas incertezas. Quem pode garantir como vai ser o dia de amanhã? Quem pode garantir que o seu emprego está guardado? Que o sustento da sua casa está garantido? As nossas crises existenciais, não são poucas as pessoas que vivem nesse mundo, mas que ainda não encontraram um porto seguro, ainda não encontraram uma estabilidade, ainda não encontraram muito bem, vivem atrás de coisas que as satisfaçam, atrás de ambientes que satisfaçam, para preencher um vazio. São as crises existenciais, crises emocionais com esse confinamento. Então esse texto fala de crises. E eu queria trazer aos irmãos aqui, Davi, o escritor desse salmo, 3 quadros que ele fala aqui nesse salmo. Se você pegar esses 14 versículos do Salmo 27, fala de 3 quadros. O primeiro é o quadro da crise. O segundo é o quadro do refúgio, onde Davi busca refúgio. E o terceiro quadro aqui nesse Salmo 27 é o quadro do compromisso que Davi estabelece com Deus. Primeiro vamos ao quadro da crise. Segundo os estudiosos da Bíblia, eles dizem que há 3 possíveis datas em que Davi escreveu esse salmo. A primeira possibilidade da data é quando Davi estava sendo perseguido por Saul. Saul se levantou contra Davi, tentando perseguir Davi, oprimindo Davi. Davi tinha um apreço, Davi tinha admiração, Davi honrava a Saul, porque sabia que era um rei consagrado por Deus, instituído por Deus, e Davi sempre honrou a Saul. Mas Saul, por inveja, Saul, por medo de tomar o trono, Saul perseguia Davi o tempo todo. Tanto é, metade dos salmos que foram escritos, metade foi escrita por Davi. E 8 salmos foram escritos por Davi nesse período em que Saul se levantava para o oprimir, para perseguir, para o matar. Segunda data possível que esse salmo foi escrito foi quando o próprio filho de Davi, Absalão, se levanta para tentar matar o pai, para tomar o trono do pai, por causa de poder. Você imagina, eu acho que no mundo nós podemos passar por muita luta, mas alguém que a gente amou,
o próprio filho se levantar contra o pai. Talvez seja a maior luta que um homem pode passar na sua vida, sendo perseguido ou oprimido pelo próprio pai. Terceira possibilidade nesse salmo aqui, que esse salmo foi escrita, foi quando um dos filhos de Golias, está lá em 1 Samuel capítulo 21 essa história. Se Davi já idoso, Davi já velho, ele vai para a guerra, e ele achando que tinha a mesma força, e quando ele vai lutar, um dos filhos de Davi, para vingar a morte do pai, se levanta contra Davi. Quando vai matar Davi, um dos soldados de Davi, Abissai, ele consegue livrar Davi da mão do filho do gigante Golias. Então ele passa por essa crise de achando que ainda tem a mesma força, achando que ainda tem o controle, achando que ainda consegue controlar aquilo, e ele não consegue. Então, meus irmãos, quando a gente fala de luta, talvez você deve estar pensando, pastor, mas eu sei que ele lá teve as lutas, mas você não sabe a luta que eu estou passando. Aqui Davi teve essas lutas também. Todos nós temos lutas, alguns mais intensas, outros menos intensas, mas Davi tem, a luta dele é tão grande que ele fala de uma fortaleza, ele fala que malfeitores sobrevêm, ele fala que opressores inimigos, ele fala de um exército se acampando contra ele. Então ele não está falando de uma luta, ele não está falando de crise, de luta que ele passa no varejo, é no atacado, é uma alcateia, são muitas lutas. Mas diante dessas muitas lutas, ele fala, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Ele fala ainda que tudo isso sobrevenha sobre mim. O meu coração não terá temor, porque eu coloco no Senhor a minha confiança. Então o primeiro quadro aqui que nós temos é o quadro de crise. Você tem crises, você tem lutas, você passa por adversidades. O segundo quadro aqui, meus irmãos, é quando Davi ele busca refúgio. A questão aqui não é se você vai ter luta ou se você não vai ter luta. A questão aqui não é Davi, se Davi tem luta ou não tem luta, se Davi passa por crise ou não passa, ele passa por crise o tempo todo. Nós passamos por luta o tempo todo. A questão é a quem nós vamos olhar, a quem nós vamos buscar refúgio. E Davi ele está falando que todas essas lutas sobrevêm sobre ele, mas ele sabe em quem ele busca refúgio. O versículo 4 ele diz assim, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Ele busca refúgio em Deus. Ele diz no versículo 5 que no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. O que Davi está falando aqui é que no dia da crise, ele busca refúgio em Deus. Ele fala, ele sabe que ele pode meditar na casa de Deus, ele sabe que o Senhor o colocará sobre uma rocha. Quem tem Cristo, quem confia em Deus, não está em solos instáveis, está num solo firme, sobre uma rocha, que significa, essa rocha é Jesus Cristo, nosso Senhor. Nele a gente busca refúgio. Davi, o refúgio que eu falo não é uma fuga, não é ele se retrair, não é ele fugir dos problemas. É a quem ele olha para o Senhor. Quem você tem olhado no meio da crise? Você está olhando para o que a mídia diz? Você está olhando para o que o fulano, ciclano diz? Ou você está olhando para o que o Senhor diz e o que o Senhor promete na sua palavra? A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da sua fé. A sua fé não tem que estar firmada em político, a sua fé não tem que estar firmada no que a mídia diz, a sua fé não pode estar firmada no que as pessoas dizem. A sua fé, você tem que buscar refúgio em Deus. Ele é o autor e consumador da sua fé. Amém? Outra coisa, eu gosto muito daquele texto, está lá em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, quando Pedro, ele está andando sobre as águas, olhando para Jesus, enquanto ele está olhando para Jesus, ele está andando sobre as águas. Mas a Bíblia diz que chega um determinado momento em que ele começa a reparar o vento, reparar as ondas, reparar a tempestade, ele deixa de olhar para Jesus e ele começa a se afundar. Então, o que faz a diferença no dia da crise é a quem nós estamos olhando.
a quem nós buscamos refúgio. Aquele que busca refúgio em Deus, ele pode descansar. Terceiro e último quadro aqui é o compromisso. Davi, ele estabelece com Deus um compromisso. Davi diz no versículo 8, ele diz assim: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face, não me rejeita a tua ira. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares. Se você pegar do versículo 8 até o versículo 13, Davi estabelecendo com Deus um compromisso. Ele diz no versículo 11, ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Ele está falando para Deus, Deus, me ensina o teu caminho. Senhor, me guia. Ele não está no meio da crise, apenas buscando a Deus como se Deus fosse alguém que desse livramento quando ele estivesse passando por crise. Deus não é alguém apenas que ele recorre quando há um aperto. Deus para Davi não é apenas um quebra-galho. Deus para Davi não é apenas como um bombeiro que quando está pegando fogo, chama o bombeiro para apagar o fogo. Para Davi, Deus é aquele a quem o guia, o conduz, o que mostra o caminho, o que traz caminho. Gente, não são poucas as pessoas que eu já vi que nos momentos da crise, eles buscam a Deus. Não são poucas pessoas que vêm para mim e falam, pastor, ora por mim porque eu estou passando por isso e por aquilo. E quando nós oramos e quando ele tem um livramento, ele esquece de Deus, volta para a mesma vida. Há muitas pessoas que só buscam a Deus na hora do aperto, mas não assumem um compromisso com Deus. Davi, ele não apenas busca a Deus na crise, mas ele assume um compromisso com Deus em meio à crise. Deus para Davi não é um quebra-galho. Deus para Davi não é um Papai Noel, aquele que dá um presente, que abençoa nos momentos. Mas ele é aquele a quem ele busca e que ele faz do Senhor o seu guia, o seu condutor. Ele diz no versículo 13, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Davi não é aquele que apenas coloca, projeta, protela tudo para o futuro. Ele fala, eu creio que verei o Senhor na terra dos viventes. Ele crê no céu, porque tem pessoas que dizem assim, olha, nós estamos passando por crise, estamos passando por luta, mas quando você chegar no céu, você vai andar sobre rua de ouro e todos os problemas vão acabar. Não, Davi cria no céu. Mas ele fala assim, eu creio que eu verei na terra, eu verei a bondade do Senhor, eu verei aqui. Então, meu irmão, não é escapismo, não é apenas você olhar para o céu, eu creio no céu, eu acredito no céu. Mas o céu está muito longe, ninguém aqui pretende morrer a semana que vem. Então a gente busca Deus e crê que Deus vai intervir aqui, que nós veremos a bondade do Senhor aqui, veremos o cuidado do Senhor aqui, porque nós nos relacionamos com Deus e nós veremos o livramento aqui. Não há o escapismo. Então Davi, ele busca, ele assume um compromisso com Deus. E ele tem tanto isso que ele diz no versículo 10, porque eu sei, se o meu pai ou a minha mãe me desamparar, o Senhor me acolherá. Ele tem uma confiança tão grande em Deus que ele diz que ainda o meu pai ou minha mãe, se me desampare, o Senhor jamais me desamparará. Confiança em Deus, compromisso com Deus. Ele assume esse compromisso com o Senhor. E é alguém que vê o livramento de Deus. E ele diz no versículo 14, do versículo 1 até o versículo 13, ele está falando com Deus, assumindo um compromisso com Deus, é ele com Deus, agora ele deixa de falar com Deus e agora ele vai testemunhar. Ele vai falar para as outras pessoas, ele diz no versículo 14, espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifica-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Ele está dizendo para as pessoas, ó, espera no Senhor, fortifica o seu coração. Por quê? Porque ele viu, ele experimentou, ele viu o livramento de Deus no meio da crise. E ele pode falar, espera no Senhor, porque ele viu o livramento do Senhor. Às vezes, na sua vida, a gente vê aquele crente que quer pregar o tempo todo, que quer falar o tempo todo, que quer testemunhar o tempo todo. E tem muita gente que não gosta, mas isso é bom, porque ele viu o livramento de Deus. Quando a gente experimenta Deus, quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente quer passar para as outras pessoas. Não é que nós somos chatos,
É que, olha, Deus é bom, você tem que provar dessa bondade de Deus. E ele fala isso a partir da experiência que ele tem. Ele fala, espera, pois, no Senhor, confia nele, fortifica o teu coração nele. Espera, pois, pelo Senhor. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Que no tempo da crise, você possa buscar refúgio em Deus. E você assuma um compromisso com Deus. Tem muitas pessoas colhendo frutos amargos porque estão andando em descaminhos, andando por caminhos errados, tomaram decisões erradas na vida e por causa disso estão colhendo os frutos amargos das suas coisas erradas, decisões erradas que fizeram no passado e que buscam a Deus apenas para o livramento. Mas assuma hoje com Deus um compromisso de buscar a Deus. E você vai ver o livramento de Deus, Deus te conduzindo. E você vai testemunhar a outras pessoas o compromisso, a fidelidade, a bondade de Deus na sua vida. Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.